Olá, meu nome é Lívia Guida Bastos. Vamos começar. Hormônios na gestação. A presença do hormônio progesterona é o que mantém a gestação. A placenta e o corpo lúteo, no decorrer da gestação, que produzem a progesterona. Agora, em relação à espécie dos suínos. O corpo lúteo é um constituinte necessário durante toda a gestação da porca, e ele atinge seu tamanho máximo por volta do 8º dia de gestação, funcionando até perto do dia do parto. São suficientes, mais ou menos, de 4 a 6 corpos lúteos para a produção de progesterona. E essa progesterona produzida no corpo lúteo é extremamente essencial no princípio da gestação dos suínos. Diagnóstico da gestação. É recomendado que o diagnóstico da gestação seja feito com um método precoce. A gestação consegue ser diagnosticada quando o tamanho do feto e do útero e o volume de líquidos fetais aumentam, fazendo com que o abdômen cresça e defina a descida da parede abdominal. O método mais utilizado para diagnosticar a gestação nos suínos é a ultrassonografia transabdominal. Com essa antecipação do diagnóstico via ultrassom, é possível tomar decisões precoces, evitando perdas e agregando valores à produção. As principais vantagens da ultrassonografia transabdominal são a precocidade, a rapidez e a facilidade de realização. Os exames nas porcas devem ser rotineiros e todas as fêmeas devem ser submetidas à ultrassonografia a partir dos 20 dias após o acasalamento ou a inseminação. Parto. O parto é o processo fisiológico no qual o útero gestante elimina o feto e as membranas fetais do animal, e ele pode ser conhecido como parturição ou trabalho de parto. O parto, no geral, depende de 2 processos mecânicos, a contração do útero e a dilatação da cérvix em grau suficiente para a passagem dos fetos. Os sinais de que o parto está próximo podem começar com a continuação do aumento do abdômen, crescimento de glândulas mamárias, descida do leite, edema da vulva, eliminação de muco pela vagina, inquietação da mãe, entre muitos outros. Agora, um dos indicadores mais seguros, até mais que a descida do leite, para saber se o parto está próximo nos suínos, são as frequências respiratórias. A maioria das porcas tem sua frequência respiratória aumentando gradativamente e atingindo seu nível máximo até 6 horas antes do parto. E algumas delas podem produzir colostro até 3 a 4 dias antes do parto. Mas como podemos saber se essa frequência respiratória da porca realmente mudou? Observando alguns desses sinais. Quando ela está com uma frequência de 54 respirações por minuto durante 24 a 12 horas antecedentes ao parto, se de 12 a 4 horas antes do parto ela fica com frequências muito altas, com 91 respirações por minuto, e por último, de 6 a 18 horas após o parto do último porquinho, ela já está com frequências baixas, em torno de 25 respirações por minuto. Alterações hormonais. O aumento da produção de estrogênio é uma fundamental alteração hormonal que acontece um pouco antes do parto. Conforme a maturidade fetal aumenta, a unidade fetoplacentária vai produzindo estrônio. E esse aumento no nível de estrogênio e diminuição na quantidade de progesterona acabam modificando o útero daquele estado de inatividade que ele estava para um estado de contratividade potencial. Nessa imagem aqui do lado, podemos ver os níveis de estrogênio variando entre as espécies, de acordo com a época em que ocorre antes do parto. A porca está mais ou menos ali no menos 13, aí vai para menos 10, menos 5 até chegar no 0, que é dias antes do parto. Apenas o útero pode ajudar a expulsar o feto, e é necessário que ocorram contrações coordenadas dos músculos abdominais. A presença dos pés no canal pélvico e a estimulação subsequente da vagina desencadeiam a contração reflexa dos músculos abdominais, semelhante ao esforço expulsivo que ocorre quando se tenta recolocar um útero prolapsado. As contrações dos músculos uterinos e abdominais, somadas ao relaxamento dos ligamentos pélvicos, à separação da síntese pélvica e à dilatação da pelve, asseguram a expulsão do feto. Estágios do parto. O trabalho de parto possui 3 estágios. Primeiro, contrações uterinas, que contribuem para a dilatação da cérvix e a apresentação do feto. Segundo, contrações associadas à expulsão do feto, que envolvem contrações da musculatura abdominal. Terceiro, expulsão das membranas fetais, que é a redução da amplitude das contrações uterinas.
No primeiro estágio, que é a dilatação da cérvix, a fêmea se encontra inquieta, com acelerações no pulso e respiração. E há também alterações na postura e posição do feto. Na porca, esse primeiro estágio do parto tem duração de 2 a 12 horas. Já no segundo estágio, que é a expulsão do feto, a fêmea gestante fica deitada e realizando força. Há também a ruptura da membrana corioalontoide e eliminação de líquido pela vulva. Acontece também o aparecimento do âmino, que é aquela bolsa de água na vulva. Por fim, há a ruptura desse âmino e saída do feto. Na porca, esse segundo estágio do parto tem duração de 2,5 a 3 horas. Chegando no terceiro estágio, que é a expulsão das membranas fetais, a fêmea gestante já para de fazer força e ocorre o afrouxamento das velocidades coriônicas das criptas maternas. E então, acontece a inversão do corioalontoide, há um esforço materno para que ocorra a expulsão das membranas fetais. Na porca, esse terceiro estágio do parto tem duração de 1 a 4 horas. Involução uterina. A involução uterina é o processo no qual o útero volta às suas dimensões fisiológicas depois do parto. Os pontos de inserção da placenta fetal ao endométrio desprendem e o endométrio exposto cicatriza, formando o epitélio novo. Além dessa proliferação do epitélio novo, o miométrio contrai e as células encurtam. Para que aconteça a involução completa na porca, é necessário em torno de 24 a 28 dias. Após o parto da porca, há um estro não fértil, sem ovulação, de 3 a 5 dias. As fêmeas suínas que não amamentam seus filhotes durante a primeira semana depois do parto têm o estro com ovulação depois de 2 semanas. O desmame dos porquinhos a qualquer tempo induz o estro com ovulação em 3 a 5 dias. Testículos e estruturas associadas. Os 2 testículos produzem espermatozoides em seu interior nos túbulos seminíferos e está circundado por uma cápsula de tecido conjuntivo, que é conhecida como túnica albuginea. Existem 2 elementos celulares importantes: célula de Sertoli, que é uma célula de sustentacular e tem a função de alimentar os espermatozoides em formação, e a célula de Leydig, que é uma célula intersticial. Os processos originados dessas células circundam as espermátides e os espermatócitos e asseguram contato direto com todos os estágios de produção dos espermatozoides. Epidídimo. O epidídimo é um túbulo de acumulação e armazenamento do testículo. Pode ser dividido em cabeça, corpo e cauda. A cabeça do epidídimo recebe os espermatozoides e o líquido adluminal por meio dos canais deferentes originados da rede testicular. Essa rede testicular, de túbulos retilíneos, recebe o conteúdo originado dos túbulos seminíferos contorcidos. Os espermatozoides provenientes dos espaços adluminais passam ao epidídimo por meio do fluxo do líquido para dentro do lúmen dos túbulos seminíferos. O armazenamento no epidídimo permite que os espermatozoides alcancem sua maturidade e adquiram mobilidade. A reabsorção de grande parte do líquido dos túbulos seminíferos ocorre na cabeça do epidídimo. Canal deferente. O canal deferente, também conhecido como vaso deferente, é a continuação do sistema de ductos originados da cauda do epidídimo em direção à uretra pélvica. É envolvido pela camada visceral da túnica vaginal. Essa combinação de estruturas é conhecida como cordão espermático. Essa camada, de origem embrionária, deriva do peritônio abdominal quando os testículos descem ao escroto pelo canal inguinal. O canal inguinal é uma passagem oblíqua entre a cavidade abdominal e o exterior do corpo. São fendas nas inserções tendíneas dos 2 músculos abdominais planos à pelve. Depois que o cordão espermático passa pelo canal inguinal, o canal deferente separa-se do cordão e dirige-se à uretra pélvica. O escroto. O escroto é um saco de pele que contém um testículo. O escroto tem uma camada subcutânea de fibras musculares lisas, túnica darto, que contrai no clima frio e sustenta os testículos mais perto da parede abdominal.
A descida do testículo da cavidade abdominal para o interior do escroto é necessária na maioria dos mamíferos, para na qual haja fertilidade normal. Isso se faz necessário para que ocorra uma temperatura ideal para a espermatogênese. Esse processo depende e é facilitado por uma condensação mesenquimatosa. O gubernáculo testicular é que orienta o testículo em direção ao canal inguinal através dele. O encurtamento do gubernáculo faz com que o testículo se aproxime do anel inguinal, que nessa fase acha-se aberto o suficiente para a passagem do testículo. O aumento do peso do testículo, a pressão intraabdominal e a abertura do anel inguinal fornecem a passagem desse órgão para o interior do canal inguinal. E com o total encurtamento do gubernáculo, o testículo se posiciona definitivamente no interior do escroto. Vesícula seminal e glândula bulboretrais. Essas glândulas apresentam função de fornecer o líquido nutritivo e protetor para os espermatozoides, auxiliar o transporte deles e produz um tampão contra o pH vaginal. A próstata secreta fluido prostático, no qual protege e nutre os espermatozoides. A vesícula seminal é responsável pela ativação do espermatozoide, ou seja, o encapsulamento dele. Isso ocorre através da produção do fluido seminal, que além dessas funções, ele aumenta o pH do sêmen, que ajuda contra o ambiente ácido da uretra e da vagina. As glândulas bulboretrais secretam uma substância alcalina que protege os espermatozoides e também secretam muco, que lubrifica a extremidade do pênis e o revestimento da uretra. Isso diminui a quantidade de espermatozoides danificados durante a ejaculação. O pênis é o órgão masculino da copulação, por meio do qual a urina e o sêmen passam a caminho da uretra peniana. As raízes, ou cruzes, do pênis começam na borda caudal do arco isquiático pélvico. A extensão anterior das raízes é conhecida como corpo, enquanto a extremidade livre é a glande. A estrutura interna é ocupada principalmente pelo tecido cavernoso, geralmente conhecido como tecido erétil. O tecido cavernoso é um conjunto de sinusoides sanguíneos separados por lâminas de tecido conjuntivo. A uretra está localizada na superfície ventral do corpo do pênis. O prepúcio é uma dobra invaginada de pele que circunda a extremidade livre do pênis. O porco tem um divertículo prepulcial na parede dorsal, que frequentemente contém urina em decomposição e epitélio macerado. O líquido do divertículo também contém um feromônio que estimula as porcas a colocar-se em posição imóvel para o acasalamento. Músculos da genitália masculina. O músculo cremácea é formado pelas fibras caudais do músculo oblíquo abdominal interno. Ele passa pelo canal inguinal e tem sua inserção na superfície externa da túnica vaginal parietal. Esse músculo puxa os testículos para cima e para dentro do anel vaginal superficial, principalmente quando a temperatura é baixa. O músculo esquelético, também conhecido como uretral, é a continuação pélvica da parede de músculo liso da bexiga. A ação peristáltica desse músculo facilita o transporte da urina ou do sêmen através da uretra pélvica. O músculo bulbo-esponjoso é uma continuação estriada do músculo uretral. Este músculo estende-se a uma curta distância ao longo da uretra peniana do animal. O músculo bulbo-esponjoso continua a ação de esvaziar a uretra, que também é desempenhada pelo músculo uretral. Os músculos isquiocavernosos são pares de músculos estriados que convergem ao corpo do pênis em seu trajeto de sua origem nas superfícies laterais do arco isquiático. Quando contraem, esses músculos puxam o pênis para cima e contra o assoalho pélvico. Grande parte da drenagem venosa do pênis é obstruída por causa da localização das veias na superfície dorsal do pênis e, desse modo, a ereção é sustentada. Os músculos retratores do pênis são pares de grupo estriado que se originam nos ligamentos suspensórios do ânus. Esses músculos continuam para frente e convergem-se em posição caudal ao corpo do pênis. Depois de reunirem-se na superfície inferior do pênis, eles continuam o seu trajeto para frente até a glande peniana. Os músculos retratores do pênis puxam o pênis flácido para dentro do prepúcio. Irrigação sanguínea e inervação.
Os 2 testículos são irrigados pelas artérias testiculares. As veias testiculares são paralelas a essas artérias. A artéria e a veia estão envolvidas no cordão espermático. Por uma distância curta, acima do testículo, a veia testicular é contorcida, que é o plexo pampiniforme, e está em contato direto com a parte contorcida da artéria testicular. Sua proximidade e o fato de serem contorcidas e, consequentemente, mais longas, são razões pelas quais o sangue que entra no testículo é resfriado pelo sangue venoso que sai dele. As artérias e as veias também estão próximas da superfície do testículo e, deste modo, a perda direta do calor dos testículos é facilitada. A espermatogênese requer uma temperatura mais baixa que a temperatura corporal normal. O sangue arterial do pênis é responsável por encher o tecido cavernoso e fornecer nutrição aos tecidos. A irrigação exclusiva é fornecida pela artéria do pênis, que é um ramo terminal das artérias pudendas internas. Além das fibras nervosas autônomas do testículo, do pênis e das glândulas sexuais acessórias, o pênis é inervado por um nervo espinal conhecido como nervo pudendo. As terminações do nervo pudendo estão localizadas na glande peniana. A estimulação sensorial da glande constitui componente aferente dos reflexos associados à ereção e à ejaculação. Os centros reflexos da ereção e da ejaculação estão localizados nas regiões sacral e lombar da medula espinal. Espermatogênese. A espermatogênese refere-se a todo o processo envolvido na transformação das células epiteliais germinativas em espermatozoides e pode ser dividido em 2 fases, espermatocitogênese e espermiogênese. É a fase proliferativa por meio da qual as espermatogônias multiplicam-se por uma série de divisões mitóticas seguidas de divisões meióticas, que formam a contagem haplóide de cromossomos. Transporte epididimal. Os espermatozoides recém-formados são praticamente imóveis. Eles são transportados ao epidídimo pelas secreções líquidas dentro dos túbulos seminíferos e da rede testicular e pela atividade dos elementos contráteis dos testículos, que direcionam esse líquido para a cabeça do epidídimo. A capacidade de fecundação de um animal é alcançada progressivamente durante o trânsito dos espermatozoides pelo epidídimo. O segmento principal do epidídimo, onde os espermatozoides são armazenados no trato reprodutivo, é a cauda. Cerca de 70% da quantidade total de espermatozoides dos núcleos situados fora da rede testicular estão localizados na cauda do epidídimo. Alguns dos espermatozoides formados nos testículos são fagocitados no sistema de ductos escorrentes ou perdidos na urina. Onda espermatogênica. Uma parte do túbulo em um estágio geralmente está em posição adjacente às partes do túbulo em estágios que o precederam, ou depois deste estágio. Essa alteração sequencial do estágio do ciclo ao longo do comprimento do túbulo é conhecida como onda espermatogênica. A onda inclui uma sequência de estágios que começam com estágios menos avançados no meio da curva e avançam progressivamente para estágios mais envolvidos e mais próximos da rede testicular. Os estágios avançam em direções contrárias do sítio de inversão na parte intermediária da curva na direção da rede testicular. Controle hormonal. As células de Leydig Sertoli são responsáveis por produzir hormônios nos testículos. A produção de testosterona pelas células de Leydig é encontrada pela gonadotrofina, conhecida como hormônio de estimulação das células intersticiais. A influência da testosterona na espermatogênese depende de sua difusão dos tecidos intersticiais para os túbulos seminíferos. Nos túbulos seminíferos, esse hormônio aparentemente mantém a espermatogênese, sustentando o processo meiótico. O hormônio foliculoestimulante é secretado pela hipófise anterior e estimula a produção de uma proteína de ligação dos andrógenos pelas células Sertoli. Os níveis baixos de testosterona podem aumentar a secreção de LH pela hipófise anterior. O aumento da secreção leva as células de Leydig a secretar testosterona. Quando alcança níveis altos, este último hormônio inibe a secreção adicional e, deste modo, os níveis de testosterona são estabilizados. O declínio subsequente da testosterona estimula novamente a secreção e o ciclo repete-se. Isso é conhecido como sistema de feedback negativo. Essa proteína é secretada dentro do lúmen dos túbulos seminíferos e liga-se à testosterona e a outros androgênios.
para estabilizar suas concentrações e assegurar quantidades suficientes para a espermatogênese. As células de Sertoli também produzem um hormônio conhecido como inibina, que inibe a secreção do FSH pela hipófise anterior. A ereção do pênis está sob controle do sistema nervoso vegetativo e é obtida pela sinergia de dois mecanismos. O primeiro é durante a excitação sexual. O corpo cavernoso e o corpo esponjoso do pênis tornam-se ingurgitados devido à dilatação arteriolar. Simultaneamente, as vênulas contraem-se, aprisionando o sangue no pênis. No segundo mecanismo, os músculos esquiocavernosos e o bulbo esponjoso aumentam seu tônus e dificultam o retorno venoso por aprisionar a veia dorsal do pênis contra o arco isquiático. Durante a ereção, o músculo retrator do pênis do suíno relaxa e permite a extensão da flexura sigmoide. Monta e penetração. Monta é a posição assumida pelo macho, por meio do qual o pênis é aproximado e colocado em posição à vulva da fêmea. O sucesso da monta deve ser precedido pela postura receptiva da fêmea. Os fracassos de monta ocorrem quando há lesões, fraqueza ou ferimento nas patas traseiras do macho. A introdução do pênis na vagina e sua manutenção nessa posição durante o coito é conhecida como penetração. Empurrões pélvicos facilitados pelos músculos abdominais ajudam na penetração do pênis na vagina. A duração da penetração varia entre as espécies, é mais breve no touro e no carneiro e mais longa no porco. As falhas de penetração ocorrem em alguns animais e as causas incluem fimose, que é a constrição do orifício prepucial, e hematoma peniano, e também deformidades congênitas. Emissão e ejaculação. À medida que a excitação sexual aumenta, o animal chega a um ponto em que os centros reflexos da medula espinhal produzem emissão e ejaculação. A emissão ocorre antes da ejaculação e resulta da inervação simpática, por meio da qual o esperma e os líquidos presentes nos canais deferentes e nas ampolas são esvaziados dentro da uretra, junto com os líquidos fornecidos por outras glândulas acessórias. A inervação simpática produz movimentos peristálticos para transportar o material até a uretra e contrair o colo da bexiga para reduzir o refluxo do esperma e dos líquidos para dentro da bexiga. Depois de terminar a emissão, o peristaltismo reflexo dos músculos uretrais empurra o conteúdo da uretra na direção do orifício uretral externo. A última fase, que é o peristaltismo uretral, é facilitada pela contração dos músculos bulboesponjosos, que, por sua vez, comprimem a uretra. A combinação de pressão e peristaltismo força o sêmen, que é a mistura do plasma seminal com espermatozoides e líquidos provenientes do epidídimo, da uretra para o exterior, processo conhecido como ejaculação. A estimulação para a emissão e a ejaculação provém dos nervos sensoriais localizados na glande do pênis. Fatores que afetam a função testicular. A função testicular torna-se evidente com o início da puberdade. Aparentemente, a puberdade está relacionada com a redução da sensibilidade do hipotálamo à testosterona, de modo que o LH é secretado em quantidades maiores. O aumento da concentração do LH estimula as células de Leydig a secretar quantidades ainda maiores de testosterona e todos os efeitos funcionais deste último hormônio começam a aparecer. O FSH é essencial à iniciação da espermatogênese na puberdade. Em algumas espécies, as alterações do fotoperíodo têm influência marcante na função testicular. Nos bovinos e suínos, a função testicular e o fotoperíodo estão relacionados apenas em grau menor. Quando a espermatogênese é interrompida durante a inibição do fotoperíodo, o FSH torna-se novamente necessário à sua iniciação. Conclui-se, portanto, com base nos conhecimentos estudados, que a fisiologia, de maneira geral, estuda o funcionamento do organismo, que, consequentemente, irá estudar o funcionamento dos órgãos ligados à reprodução dos suínos. Sabe-se que a definição de alguns conceitos na fisiologia são muito importantes na hora da concepção, bem como os conhecimentos de mecanismos da ovulação para melhorias na aplicação da reprodutividade e redução dos custos de produção.